desconfiei que eu tinha feito alguma coisa, eu só não sabia o que. Eu vim com muita palavra profética para ser liberada nessa casa. E aí, eu ouvindo o pastor Jefferson nos impulsionando, nos trazendo expectativas. Eita, coisa boa quando tem gente que ajuda a gente. Nos trazendo expectativas do ano de 2023. E ele disse assim: tudo que começa certo, que começa direito, que começa com base, não tem como dar errado. E eu peguei essa chave profética para mim, e eu fiz um propósito com Deus durante um tempo da minha vida, que em todos os lugares que eu fosse pela primeira vez, eu contaria meu testemunho. E aí Deus me deu a oportunidade de entrar no YouTube, e eu falei: Deus, precisa mais. E Deus falou: tudo que começa certo vai dar certo no final. Eu entendi que Deus falou: não, começa do jeito que você é, do jeito que você começou, da simplicidade que eu te chamei, da onde eu te tirei. Porque eu creio que a minha história, cada vez que é contada, traz uma expectativa para a tua casa, traz uma expectativa para a tua família. Ei, traz uma história para que você acredite que o Deus das impossibilidades, Ele ainda continua a operar no nosso meio. Livro de Isaías, capítulo 43. Eu quero agradecer a Deus. O pastor eu já o agradeci. Quero agradecer a Marina, que é minha fiel escudeira aí, que enfrenta chuva, buraco, enfrenta eu dormindo, porque eu sou uma boa companheira de viagem. Quando ligo o carro, eu já entro no modo avião. É uma coisa, é algo terrível. Quantos mais são assim? Ligou o carro, já entra no modo avião. Quantos? Ai, glória a Deus, não estou sozinho aqui. Ai, que bom, pastor, não estou sozinho aqui. Eu tenho vergonha, eu falo: eu preciso vir conversando com ela, mas não consigo. Eu tenho sono. Livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13. E diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Eu queria ir um pouquinho adiante, porque no livro, no versículo 18 e 19, vai dar ênfase ao que o líder espiritual dessa noite relatou aqui. Diz assim, ó: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Não, quem está prometendo isso não é a pastora Sandra, é Deus. E interessante que ele cumprimenta e diz assim: agora mesmo. É no tempo presente. Deus não está falando, não, quem sabe amanhã, talvez outro dia, não. Agora mesmo Ele está fazendo uma coisa nova. Vocês ainda não perceberam? Ano de 2023 é ano de novidade de Deus na nossa vida. Podemos assentar. Bom, já fui apresentada. Eu sou lá do interior de São Paulo, da cidade de Boituva. Todos estão convidados a conhecer a minha cidade, a conhecer minha casa, a conhecer o que tem de bom lá. Depois de Deus, o que tem de bom lá sou eu, certo? Então, Deus vocês já conhecem, eu estou aqui. Lá é a terra do paraquedismo, do balonismo. Quem aprecia os esportes radicais, as portas estão abertas. Vá lá, dá o seu salto, vá lá fazer um passeio aéreo. Chegue lá, você pode pergunta como você quiser. Pode perguntar. Bom, do testemunho você vai saber quem eu sou. Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, nós deparamos na entrada, no epígrafo, aquela letra que fica um pouco mais em destaque. O título ele dá: o Deus, ou só Deus, resgata Israel. Nós estamos olhando para uma história bíblica, onde este povo israelita, eles já tinham vivido diversos episódios, capítulos, na presença de Deus. Um povo como eu e você,
que já vivemos histórias extraordinárias na presença do Mestre. Já vivemos testemunhos que, quando nós mesmos paramos para trazer a nossa memória, nós dissemos assim: uau, eu cheguei no ápice de tudo aquilo que Deus tem para dar para mim. Todos nós já vivemos isso. Mas nós também já vivemos os TCCs de Jeová, umas lutas que a gente olha e fala: eu estou na plantação dos outros, não é possível que eu plantei isso, parece que a colheita está reversa, porque a prova é grande demais. O povo israelita estava assim, eles estavam saindo, eles já tinham vivido coisas boas, e Deus estava retirando ele do cenário de coisas ruins. Deus, diga comigo, Deus está nos retirando de um cenário ruim. Deus estava retirando aquele povo, Deus estava trabalhando no coração daquele povo. Olha, querido, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender, que quando Deus começa a nos retirar de cenário ruim, não permita que o seu coração fique endurecido. Muitas das vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós começamos a desacreditar do poder infinito daquilo que Deus vai fazer, porque Ele pode fazer o que nós pedimos, mas Ele pode fazer muito mais do aquilo que nós podemos pensar. E perdemos muitas das vezes por conta da dureza do nosso coração. O povo israelita estava questionando. O povo israelita, eles estavam com medo de sair do lugar, mesmo sofrido. Eles estavam com medo de viver a novidade de Deus. Eu não sei se você já viveu isso. Mesmo sofrendo, Deus está falando assim: estou abrindo uma porta de emprego nova. Não, eu estou sofrendo aqui na ruim, mas eu não vou arriscar, não vou mudar de empresa. Ah não, mesmo sofrendo, Deus está falando: não, pega o caminho, vai para a muda de cidade. A gente fala: não, estou com medo. Ei, querido, se Deus já falou contigo, não tenha medo, porque o que Ele tem lá na frente, Ele é fiel para concluir aquilo que Ele vai fazer. Deus não vai nos tirar de uma área de sofrimento para nos colocar em cima de outro sofrimento. Então Ele fala: não, se você tiver equilíbrio na hora do sofrimento, quando eu te tirar, eu te tiro para lugar de honra. Mas o segredo é equilíbrio. Não, esse negócio de estou sofrendo e começar a vir descabelado para a igreja, começar a vir com carne de maracujá amassado, começar a dar paz ao Senhor mal-humorado, isso aí não é equilíbrio, isso aí é pessoa que não confia em Deus. Porque quando nós confiamos em Deus, independente do que aconteça, nós mulheres colocamos um escarpão, fazemos, olha o rabo de cavalo que eu fiz hoje, fazemos um rabo de cavalo e falamos: se Cristo comigo vai, eu irei. É posicionamento. Deus estava requerendo do povo de Israel, como está requerendo de nós hoje, um posicionamento. Para quê? Para acreditar num Deus que resgata. Resgate não tem hora, não tem dia e nem tempo. Resgate é algo inesperado. Não, por mais que a minha cidade seja do interior, e aqui eu já percebi pelo movimento do pouco que eu passei na cidade, é uma cidade mais cultural, com mais socorros, né? Minha cidade tem um hospital. Eu não vou explicar muita coisa dela, mas minha cidade tem um hospital. Não tem uma ambulância de UTI. Então eu moro no interior. Não, vocês não estão vendo vaca passar no meio da cidade, sair na cidade da Marina. Na minha não, na minha passa carro. Na Marina que passa cavalo, essas coisas no meio da cidade. Mas a minha cidade é muito pequena, é o interior da cidade. Na minha cidade nós só chamamos o resgate quando alguém está em extremo perigo. Aquilo que nós conseguimos fazer, aquilo que, não, a criança caiu, deu um tropeção ali, a gente passa o metiolate que nem arde mais, coloca um band-aid e vai. Não, no meu tempo ardia, agora não arde mais. Passa ali e está bem. Mas quando é algo muito complicado, quando sobe em cima do telhado, um carro bate, aí nós acionamos o resgate. Lá em Boituva, o corpo de bombeiro. Deus estava dizendo assim: o que Israel está vivendo não é algo fácil, não é algo simples, que eles possam resolver com a própria mão. Oh, querida, você pode ficar de pé um pouco, minha linda? É só ela. Elia Chobassi. Enquanto eu falo sobre algo difícil,
O Eterno diz assim: diga que assim como eu resgatei ela das trevas, eu começo a mexer na vida secular, financeira tua. Relevando cai, rechoube a cia derrécia. É que tem coisas que aquilo que você podia fazer através das suas forças, você fez, mas agora chegou o limite. E nesse ano de 2023 tu diz assim: Senhor, apressa-te e me socorrer. E Deus diz assim: eu sou um Deus de resgate, eu venho para trabalhar em favor das tuas finanças. Descansa o teu coração, diz o Senhor dos Exércitos. Se você acredita, já pode adorar Ele. Se você acredita, já pode exaltar, engrandecer ao nome santo do nosso Deus poderoso, que já está nessa casa. O resgate vem em situação de extrema urgência. Deus estava dizendo para Israel: eu vou chegar, mas é só eu quem vou te resgatar. Você está achando? Eu estou liberando o que o céu está liberando para mim aqui. Você está achando que quem vai resolver é o agiota? Não, porque você está achando que você tem que sair da casa da sogra. Sogra é um presente de Deus. Para, não fala mal da sogra não, porque foi ela que fez o maridom para você. Então segura aí. E vice-versa, né? Não, eu vou ter que ir na casa da sogra emprestar dinheiro. Deus está dizendo: é eu que vou vir com o resgate. Você não vai precisar ir no agiota, não vai precisar ir no vizinho, não vai precisar pedir emprestado. Deus, Ele vai vir resgatar essa situação. Deus fez isso comigo. Eu venho da periferia da minha cidade, venho de uma situação de extrema pobreza. Quando eu digo pobreza, eu não digo ser pobre aonde falta uma coisa ou outra. Algumas vezes eu digo ser pobre onde falta todos os dias, aonde até mesmo os elementos principais da nossa vida, que eu achava que era comida, até mesmo o elemento principal da minha vida, que é a higiene pessoal, eu não tinha condições de ter dentro da minha casa. Um sabonete era coisa de luxo, um papel higiênico, meu Deus, era coisa de rainha. Pastora, como que você se alimentava? Eu, meu pai e a minha mãe, nós não éramos catadores de reciclagem, porque hoje existem cooperativas que ganham dinheiro para fazê-lo. Nós éramos catadores de lixo mesmo. Nós esperávamos o término da feira, o término de algumas festas, e nós íamos lá e pegávamos aquilo que sobrou. Para mim era natural eu comer metade ou até menos da metade de um lanche de cachorro quente que alguém jogou na rua. Para mim era natural. Para mim era natural eu virar lixo do mercado e tomar Danone vencido. Era natural. Hoje eu vejo algumas mães falando assim: ah, coitado, intestino bactérico. Eu falo: Deus, o Senhor é bom para mim, é porque eu comi cada coisa. E olha o tamanho que eu estou. Foi resistência. Era natural, uma família de extrema pobreza. E aonde tem uma extrema pobreza e não tem Deus, não tem só pobreza, tem miséria. Porque eu conheço algumas pessoas que passam por necessidades, mas são tão cristãs, são tão confiantes em Deus, que a casa é limpinha, que o arroz e feijão está garantido. Na minha casa não tinha nada disso. O que estava garantido era a pinga. Pinga tinha todo dia. Meu pai era um alcoólatra, que quando não tinha condições de comprar pinga, ele me comprava gasolina, pinga do posto de gasolina, para ele beber, dependente. Minha mãe também, uma mulher rude, brava, uma mulher que ela se ingressou no centro espírita. Enquanto nós estamos nos ingressando, conhecendo o trabalho da Umbanda, o meu pai, embora sendo um homem, um pai muito bom, um pai amoroso, eu não posso dizer que eu tive algum trauma paternal, porque o meu pai, embora ele não tivesse a responsabilidade como homem da casa, como esposo, mas ele era um pai amoroso para mim. O meu pai nunca foi um pai que gritou comigo. Meu pai, ele nunca foi um pai que abusou de mim como filha, nunca. Meu pai, ele é um alcoólatra, batia na esposa, desrespeitava a esposa.
Meu pai fazia as funções fisiológicas, colocava em jornal, em jarra, colocava dentro da geladeira para nós pensarmos que era para ter o que comer. Quando nós abrimos, estava lá as fezes daquele homem. Nós abrimos jarra, estava o xixi do meu pai dentro daquela jarra. Miséria, briga, ruína. Mas só que todas as vezes, no caminho da trajetória da minha casa para o terreiro, nós passávamos de frente de uma igreja evangélica. Quando nós passávamos de frente a essa igreja evangélica, o meu pai olhava para aquela igreja e ele dizia assim: o mundo está tão ruim, e eu não consigo entender aonde esse povo crente acha força para dar glória a Deus e aleluia. Já estou liberando para você. Tem gente que já levantou a mão, tem gente que está admirado, está dizendo: mas como pode? As coisas estão tão ruins, está difícil, desemprego. Ela perdeu um filho agora, e ainda ela está lá na igreja, com a mão levantada, dizendo glória a Deus e aleluia. Tem gente que não acredita. Meu pai não acreditava, porque se tem um povo que sabe superar, é nós. Se tem um povo que sabe se refazer novamente, é aqueles que confiam no Senhor. Pode vir o que vier, pode vir do lado que for, nós somos tão treinados por Deus, somos tão alistados num quartel, tão fiel, que quando as pessoas pensam que nós estamos lá no fundo, olha nós de pé de novo, sendo refeito pela presença do Senhor. O meu pai achava interessante isso. Meu pai achava interessante esse glória a Deus e esse aleluia. A senhora pode ficar de pé um pouquinho, minha linda? Essa negra empoderada com essa garrafa brilhando aqui. Relebaia, relide soui, releia choubia descer. A palavra superação eu só usei por causa da senhora. Relia choubia ceia de coubia descer. Porque se nós fôssemos olhar, a vida da senhora é um eterno recomeço. Há momentos que as pessoas olham e dizem assim: olha, agora ela vai cansar. E Deus está dizendo assim: eu vim para renovar as tuas forças. Eu vejo Deus visitando pessoa da sua casa, dentro da tua casa. Ele diz assim: eu estou pegando aquele coração endurecido, eu estou quebrando, e eu estou fazendo um coração novo em teu favor. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu entro dentro da sua casa. Meu pai, aquele trajeto, ele disse assim um dia: qualquer dia desses eu vou entrar na igreja. Qualquer dia desses eu quero ver o que esses crentes sentem, para estar dando esse glória a Deus, aleluia. Ei, eu quero profetizar para você, vai ter surpresa. Qualquer dia desses, aquele que você diz: ele não vem de jeito nenhum, ele vai entrar na igreja. É qualquer dia desses, é o que você menos esperar, você fala assim: o Adalberto está aí. Não acredito. Onde está? É ele. Quando um dia nós fomos para o terreiro, meu pai entrou na igreja, ficou para o culto. Aquele homem feminicídia, aquele homem alcoólatra, aquele homem que não respeitava a aliança do casamento, com traições, com mentiras, um homem que não tinha equilíbrio nas finanças, embora nós tivéssemos nada, mas nem naquele nada ele não se preocupava em colocar na mesa. Aquele homem ouve a palavra, e Deus é tão amoroso. Dá uma olhada para o teu irmão e diga: Deus é amoroso. Deus é tão amoroso que quando meu pai entra, ele ora, Deus usa o profeta e fala para o meu pai: eis que o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Como que a gente vai dizer um homem alcoólatra que bate na mulher, um homem que faz tanta coisa errada, Deus vira e diz: eis que é o Senhor teu Deus? Sabe por quê? Porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador.
Não. Deus, Ele ama você, nós somos pecadores. Não, para Deus não tem pecadinho pequeno, pecadinho médio, pecadinho grande. Para Deus tudo é pecado. E mesmo assim Ele nos... Coisa linda. Quando meu pai ouve aquela palavra, ele recebe o impacto da presença de Deus. E ele entrega a vida dele para Jesus. No que ele entrega a vida dele para Jesus, nós chegamos no terreiro, eu e minha mãe, e na minha casa era natural. Lá por meia-noite, meia-noite e meia, minha mãe me acordar meu pai, e nós íamos no cemitério fazer despacho. Era natural. Nós abrimos túmulo. Era natural mexermos com caveira, com sapo. Era a rotina da nossa casa. E meu pai chega com uma Bíblia na mão, um negro alto, 2,1 metros, chega com uma Bíblia na mão, parece que já chega, eu estou vendo meu pai, parece que ele já chega com um semblante diferente, porque quem serve a Cristo tem um semblante diferente, né? Meu pai já chegou com um semblante diferente, com a Bíblia na mão. A minha mãe disse assim: o que aconteceu, Chico? Eu entreguei minha vida para Jesus. Aquela mulher que apanhava, aquela mulher que era traída, aquela mulher que passava fome, ela começa a bater no homem. Não, tem mulher que não colabora, né? Você vai para a igreja de novo, não sai da igreja. Agora seu negócio é ficar só andando atrás do pastor Jefferson. Colabora, irmã. Seu marido é crente, está servindo a Deus, faz culto de ação de graças. Graças a Deus ele está indo para a igreja. Ele deixou o bar, ele deixou a prostituição, e agora ele vai servir a Deus. Colabora, irmã. Fica a dica para elas. Mas vai ter dica para vocês também. Não fica dando risadinha não. Pega que é tudo de graça. A minha mãe, ela se sente ofendida de ver meu pai com a Bíblia na mão, dizendo: eu entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe pega aquela Bíblia e começa a agredir meu pai com a Bíblia. Ela bate no rosto. Tem palavrão que eu acho que o inimigo está procurando até hoje, para falar onde é que essa mulher achou tanta palavra para amaldiçoar esse homem. E meu pai, que era acostumado a sentar a mão na cara dela, que era acostumado a revidar, ele está parado, a lágrima descendo dos olhos. Sabe o que é isso? Quando nós encontramos com Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passam. Não, comigo eu sou pavio curto. Bateu, escreveu, nem sei mais como é que fala esse ditado aí. Escreveu, não leu, não. Quem é nova criatura, ele tem equilíbrio das suas emoções. Ele não vende o mal pelo mal, porque a Bíblia diz que o amor, ele tudo suporta. O meu pai, ele está ali, não, eu não estou falando agora em projetos de lei, não, eu estou falando da história da minha casa. Outro dia a gente fala de, não, pastor, eu sou mulher, eu apoio. A gente conversa outro dia, talvez no encontro de mulheres, uma outra situação. Agora eu estou pregando um testemunho. O meu pai, ele apanhando da minha mãe, cabeça baixa, lágrimas descendo, e ele disse assim: Benedita, eu estou numa paz tão grande, e nada vai tirar minha paz. A minha mãe, vendo que ela tinha perdido o jogo, ela falou: então, já que você está em paz, eu quero que você arrume as suas coisas e vá para esse lugar que Deus está preparando para você. Meu pai falou: tá bom. Eu sou filha única, e filha única é filha mimada, né? Pobre, mas cheio de mimo, cheio daquela. Meu pai, o primeiro homem que eu amei como pessoa foi meu pai. Embora ele não tenha sido um bom exemplo, mas quando eu falo dele, eu tenho orgulho de ter sido filha dele. Eu tenho orgulho de ver aquele homem alcoólatra, que quando encontrou com Jesus, a esposa mesmo agredida, ele disse: não, eu vou ficar com Jesus. Eu tenho essa imagem, eu não carrego na imagem aquele pai que batia, que agredia, que não punha comida na mesa. Não, eu carrego a imagem de um pai que aceitou Jesus e falou: eu estou firme e nada vai me tirar da presença dele. Meu pai disse: tá bom. Eu começo a chorar, e a minha mãe, com dó de mim, ela fala: você dorme aqui, mas amanhã você vai embora. Irmãos, quando é mais ou menos umas 3 horas da manhã, a minha mãe, ela diz que
viu uma sombra saindo do meu quarto. E ela disse: meu Deus, alguém entrou em casa. Ela chama meu pai: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto. Realmente Deus tinha preparado o lugar para ele. Essa palavra é uma palavra de esperança. Se Deus diz que vai salvar alguém da tua casa, não importa quanto tempo leve, Ele vai salvar. Não, pastora, está demorando, não vai dar tempo, está com câncer, está em fase terminal. Não, se Deus fez a promessa que vai salvar, Ele é fiel para salvar. Ai, aplauda Ele. Aleluias. Ali começou o Deus de resgate. Ali começou o Deus de resgate trabalhar em meu favor, trabalhar em favor da minha família. Perdemos meu pai. Meu pai, eu tenho certeza que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai do céu. Tenho certeza. Perdemos meu pai. Fica duas mulheres. Eu falava duas mulheres, depois eu acordei, falei não, fica uma mulher e uma menina. Ô menina ruim, é eu. Pensa numa menina atribulada, menina sem paz, menina sem sossego, menina que bate na mãe, menina que gospe na cara da mãe, menina que rouba. É eu, ficou eu. Menina que fui liciada pelo dono do supermercado de frente da minha casa. Ô mãe, ô pai, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos é sua. Eu não vou, minha mãe morreu sem saber que eu fui liciada. E eu sou grata por não ter contado essa dor para ela. Mas eu ia no mercado comprar um pão, o dono do mercado falava assim: leva 2, leva 3, às vezes até amanhecido. E dava aquele saquinho de pão para mim e falava: coloca a mão aqui, coloca a boca ali. E eu, aquela menina que não é igual hoje, que as meninas de hoje têm iPad, iPhone, iFood. Esses dias eu fui querer pedir um lanche, quem pediu foi meu neto, que eu não sabia nem por onde começava. Inocente, menina de rua, que eu digo, menina brincando na rua, criada na rua, pobreza. E aquilo estava me trazendo vantagem, eu estava podendo comer carne, podendo comer fruta. Eu estava aceitando a malícia daquele homem sobre a minha vida. Hoje eu entendo que eu estava sendo liciada, que ele estava tirando a minha alegria de ser criança. Ele estava tirando o prazer de eu poder brincar de boneca, de eu poder sentar no colo de um homem e confiar nele. Pai, seja a proteção dos seus filhos. Interessante que esse mal foi tão grande que fez reflexo no meu casamento. Ai, um dia eu conto para vocês. Estou eu criança, estou eu brincando, estou sendo liciada. E quando eu vejo que aquele negócio de pega ali, pega lá, traz um lucro bom, eu me torno, com 12 anos de idade, uma prostituta. Eu não posso falar garota de programa, porque garota de programa ela se veste bem. Garota de programa sai, eu acho que com executivos, né? Embora não mude o pecado. Mas eu era uma lixeira, uma menina que não tinha nem com o que tomar banho, e ainda cedia o meu corpo por 2 cruzeiros. Uma vida absurda. Uma menina completamente sem escrúpulo, sem educação. Às vezes eu vejo algumas pessoas, alguns pais, e a criança esperneando, se jogando no chão, eu quero, gritando, cuspindo, esperneando. E os pais falam assim: ai, puxou o tio dela. O tio dela que tem esse temperamento terrível. Não, ele puxou o pai e a mãe mesmo. Porque a criança vive com você dentro da sua casa. Ela é o reflexo do que você é dentro da sua. Não põe a culpa em ninguém, não. Eu era o reflexo daquilo que eu vivi dentro da minha casa. Eu vi um pai espancando, eu vi uma mãe batendo, eu vi meu pai traindo a minha mãe. Eu era tudo aquilo que eu tinha visto no meu ambiente familiar. Mas o mais importante de tudo, que os olhos de Deus continuavam sobre mim. Vou crescendo, as coisas vão ficando difíceis,
E na minha adolescência, com 16 anos de idade, a minha mãe faz um pacto com o inferno. A minha mãe se torna mãe de terreiro, de candomblé, e ela faz um fechamento de corpo. Ela entrega o meu corpo por um Exu. E esse Exu, a exigência que ele tinha é que eu não mantesse mais contato físico com ninguém, que eu não tivesse mais relações sexuais. O meu corpo era inteiramente desse demônio. Todos os dias, até eu entregar na minha vida para Jesus, todos os dias esse demônio vinha me visitar e ter relações sexuais comigo. Todos os dias. Eu acordava com o meu corpo todo dolorido, muitas das vezes sangrando, e eu sabia que era o demônio que vinha me visitar. Minha mãe, aquele terreiro, ele trouxe alguns poderes aquisitivos à nossa casa. Não trouxe paz, porque paz quem dá é só Jesus. Dá uma batidinha no coração, no ombro do teu irmão diga: paz quem dá é só Jesus. Tem uma menina de vestido listado que está de pé. Levanta a mão aqui para mim, minha linda. Você que está de pé aí. Reliba súbia, reli de soubia, deli refai, eli decorre. O Deus de paz está te visitando nessa noite. Alabaia chou de sirra. Enquanto eu prego essa palavra, Deus me mostra você aflita, ansiosa, e Deus está dizendo: a minha paz está visitando ela. Decaia chou de ria. O inimigo tem tentado lutar com a tua mente, tem tentado deixar você desassossegada, até mesmo dentro do templo. Mas hoje o Eterno diz: o Espírito de libertação chegou, e eu trago paz para dentro do seu ser. Receba a paz de Cristo, diz o Senhor. O Senhor pode ficar de pé. Relebaia choube a sirra, reli de fobia deli refaz. O Deus da cura está te visitando. Halamando cheia nai que choa, reli de fobia nes. Eu vejo Deus mexendo em válvulas cardiovasculares. Ele diz: eu estou dando um coração novo. Lemando cabaitou de lirefobia. Não importa o diagnóstico do médico, hoje Deus, Ele veio até aqui dizendo: diga a Ele que eu estou acrescentando anos de vida, para que Ele possa ver cumprir tudo aquilo que eu disse que faria através dele e na casa dele. Alamando shiderrácia. Receba a cirurgia, receba um coração novo da parte de Deus, diz o Senhor. Quando a minha mãe foi se entregando ao terreiro, eu estou no vidão, estou aí. A minha, com muita pouca falta de humildade, com muito pouca falta de humildade, a minha beleza negra me levou a ser rainha de escola de samba. Eu fui rainha de escola de samba na minha cidade, mas eu fui rainha de escola de samba da Vai Vai, fui rainha de escola de samba da Beija-Flor. A minha beleza negra me levou. Naquele tempo, não eram as artistas que levavam samba, né? Era uma mulher negra que fazia esse trabalho. Não pagavam-se tão caro. Era um mundo fechado na prostituição. E eu estou ali, nos meus dias que eu não estava fazendo aquilo que era ilícito, eu ia na porta da igreja, a igreja bem próximo da minha casa. Eu colocava um shorts curto, colocava a parte de cima de um biquíni, ou então um tomara que caia, uma blusa amarrada, uma roupa curta. E tem hora que eu falo: olha, o demônio faz a gente pagar cada mico, né? Na minha cidade não tem nem piscinão de Ramos, não tem praia. O que eu ia fazer de biquíni na porta da igreja? Eu ia lá na porta da igreja, seminua, ligava o rádio, a pilha, já descobrindo minha idade. Ligava o rádio, a pilha, e ficava sambando e tentando seduzir os homens, pastores, diáconos que ali estavam.
com o meu corpo, com a minha beleza. Aquelas pessoas, pastor, eu gosto de frisar bem isso, para que você receba uma luz do céu na sua vida. Aquelas pessoas que se achavam super, mega, master crente, estilo quarta pessoa da Trindade, quando via aquela negrona seminua sambando na porta, eles viravam o rosto, entravam por outra porta, disfarçava e fingiam não ver. A santidade deles cegavam. Tem muita gente que é tão santo que fica cego. Você não pode deixar a sua santidade cegar você. A santidade que você tem é para ser derramado na vida de outras pessoas. Não, eu sou tão santo que eu não posso pregar, eu não posso evangelizar, não, eu estou recluso no quarto em jejum, não, eu sou tão santo, eu estou tão na presença de Deus, que tudo que Ele me dá, eu quero derramar em vidas, eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero transformar histórias. Aquelas pessoas se disfarçavam, fingiam não me ver, mas tinha uma criança de 6 anos de idade. Ela olhava aquela negrona e ela dizia assim: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Não, ela não tinha título de pastora, ela não tinha título de missionária, de apóstolo, de bispo, mas ela tinha o melhor de todos, o amor de Cristo. E quem tem o amor de Cristo não consegue ficar calado sem dizer para uma alma que perece: ah, se você soubesse como Jesus te ama. Você é amado de Deus. Oh, meu lindo, fica com a mão levantada. Você é amado de Deus. O meu Deus diz assim: diga para Ele que eu sou dono do ouro e da prata. Eu vejo você e tu está dizendo assim: oh Deus, é um pequeno negócio, é uma pequena empresa, e Deus diz assim: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Alabando, caia, líder sob inércia. Deus te chamou para empresário, sim, tá? Alguns estão zombando, estão dizendo é loucura o que ele está fazendo. Nessa transição de governo agora complicou tudo, e Deus diz assim: eu tomo conta da tua empresa, segura esse pouco, porque no pouco eu vou te sustentar. Oh, levabaxaia, labaxoi. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você tem glória, dê glória. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale as línguas do céu. Atrai a presença de Deus sobre essa casa. Ele manda cheia labas. Ele vai cho de reia choia. Elia cho balai cho de ressa. Queribiou de sirra dai cho de ressa. Ele cho de caia cho de sirra. Tem um homem lá ele está sentado. Mas da onde eu penso eu penso que o senhor está na última cadeira. Fique de pé para mim, por favor. Bem aqui na minha direção. O senhor que olhou para trás. Não, lá no fundo mesmo. Isso. Relebas. Relebai cho de Relidefobia de Kia Chomaia Sob. O nosso Deus, Ele é Deus de novidades. De Kai e Cho de Ris. E o meu Deus diz assim: diga a Ele que é ano de 2023. Porque enquanto eu estou pregando aqui, você está trazendo à memória coisas que aconteceram lá atrás. E tu está dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta, porque já houve perda, já houve traição em sociedade. E Deus está dizendo assim: o ano de 2023 vai ser ano de novidades. Eu vejo Deus movimentando papéis, documentos em teu favor.
Alabando caia show de sirra. Deus está dizendo: vai ter ressarcimento daquilo que passaram a perna, daquilo que tiraram financeiramente da tua vida. Tu diz assim: Senhor, mas o prejuízo foi grande. Desde 2015 eu venho ainda tropeçando. E Deus está dizendo: fique tranquilo, porque o ano de 2023 vai ser o ano da novidade. Enquanto eu estou lá sambando, os adultos estão questionando, assustados, extasiados. Aquela menina, ela está apenas olhando uma adolescente, uma mulher sedenta de Cristo. Porque quando você depara com alguém que escolhe pontos estratégicos, como porta de igreja, ponto de pregação, é o próprio inimigo que está colocando lá para atrapalhar você, para fazer a obra de Deus. Mas aí Deus está dizendo assim: eu estou deixando porque é a oportunidade de você ver através da sua vida uma grande libertação. Não, eu não sei se você entendeu. Talvez você tenha um grupo de célula. Aquele grupo de célula está dando um trabalho. Meu Deus, no dia da célula parece que tudo vira de ponta cabeça. Nem a louça a gente consegue lavar. A gente joga uma toalha em cima e fala: seja o que Deus quiser. E Deus fala assim: eu estou deixando que seja assim, para que você entenda que a sua casa vai ser ponto de libertação, que na sua casa vai haver transformação de vida. É na sua célula que Deus vai trabalhar de algo extraordinário. Não, pare de arrumar problemas e dificuldades. Tudo é estratégia de Deus. Olebaia choui, elide soui, rabai conirra chou delir. Primeira vez que eu te vejo, primeira vez que eu venho aqui, primeira vez que eu entro na cidade de Poá. Mas Deus está dizendo assim: esse ministério precisou ser refeito. Relebando ali de subia de kira. E quando precisou ser refeito, passou um vento tão grande que algumas pessoas disseram assim: não vai dar conta. Mas o Senhor chegou com um braço forte. Parece que eu vi, acho que tem alguém que era antes, e o Senhor chegou agora. E Deus está dizendo assim: o que, rei? Eu tenho uma glória infinita para fazer sobre a tua vida. Alabando desceia todo res. É que às vezes tu olha quem passou antes, as sequelas do que deixaram, e você fala assim: Deus, como que vai consertar tudo isso? Deus está dizendo: você não está vendo que eu estou fazendo coisa nova? Quem foi, quem ficou, ficou. Sou eu Deus que trago sustento, sou eu Deus que trago a criatividade, sou eu Deus que dou sabedoria para que tu toque essa casa. Tu não está sozinho. Eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito. Vai, porque eu sou contigo. Aquela menina, eu não achei relógio, mas também não estou com vontade de procurar. Eu não achei. E agora eu vou pregar só desse lado aqui, para o pastor não fazer nenhum sinal para mim. Combinado assim, gente? Porque eu não achei, mas também não estou com vontade de achar. O senhor dá sinal, né, pastor? O senhor me ajuda, eu estou sem relógio. O senhor me ajuda. Enquanto aquela menina, ela não está pregando Gênesis, ela não está pregando Apocalipse, ela não está hermenêutica, homilética, ela está pregando o amor. Para com esse negócio aí: eu não sei nada da Bíblia. Você não sabe que Jesus ama? Isso aí não precisa nem ser frequentador de escola dominical. Só o fato de você estar aqui já é o amor de Deus na sua vida. Não, você não está aqui porque seu cabelo é lindo, porque você tem o cacho. Não, você está aqui porque Jesus te ama. O diabo investe todo dia pesado para você desistir. O diabo investe todo dia pesado para você jogar a toalha. E Deus fala: não, meu amor é maior, eu amo. Um dia sem menos, a minha mãe, eu quero contar isso aqui. Eu não ia contar, eu ia pular mas eu quero contar. A minha mãe, um dia meu tio chega em casa e fala assim: ó, eu, minha esposa, sua mãe, um pessoal, nós vamos para Santos. E lá daqui 7 dias você vai buscar sua mãe. Eu falei: tá bom. Esperei, deu 7 dias.
meus avós chegaram em casa, fomos para Santos. Quando eu chego em Santos, a minha mãe está com o corpo todo retalhado, com navalha, com chicote, um pano amarrado no corpo, careca. As pessoas estão endemoniadas, minha mãe também, meu tio era um homem estudado, ele tinha OAB, advogado, gerente de banco. Eu e minha mãe não, nós éramos analfabetas. Mas o meu tio era bem sucedido na época. E eu chego lá, está todo mundo endemoniado, um povo lá virando em roda, minha mãe, meu tio, um povo no chão rolando. E aí eu via os cavalos, né, que estão possuídos de demônio, no chão, e os cambonos escarrando, e eles lambendo aqueles carros. Eu via a galinha viva passando, e minha mãe pegando endemoniada e rasgando a galinha viva no dente. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem crente aqui dentro que está dizendo: a luta que eu estou passando é demais, a humilhação que eu estou passando é demais, querido. O diabo que veio para matar, roubar e destruir, Deus veio para dar vida e vida em abundância. Essa luta não é para te humilhar, não. Essa luta não é para te matar, não. Essa luta é para exaltar quem é Deus na sua vida. Muda a chave de pensamento. Muda, faz uma análise aí. O que você está vivendo? Não, eu estou desempregado já faz 5 anos. Eu sou estéril faz 10 anos. Isso aí é para Deus me envergonhar. Não, isso aí é para Deus mostrar quem Ele é na sua vida. Eu vi essa cena. Interessante que lá no terreiro, aqueles que servem os orixás são chamados de cavalo. Olha que honra que eu tenho. Eu fui chamado muito tempo de cavalo. Quando eu vim para Jesus, Jesus disse assim: cavalo não, agora você é filho. Não é maravilhoso isso? Sabe por quê? Porque o cavalo, ele carrega carga pesada. Mas o nosso Deus, Ele tira a carga pesada. E Ele fala: eu dou um fardo leve, porque você é filho. Se eu fosse você, eu já agradecia a Deus, porque o que você está carregando não é pesado, é leve, porque Deus conhece a sua estrutura. Nesse inteirinho, essa menina está, toda vez que ela me vê na porta da igreja, ela está: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ela está falando isso. Até que um dia ela chega na porta da minha casa, bate palma, toda linda, 6 anos de idade. Ela fala assim: Sandrão, vai ter uma festa lá na minha igreja. Eu falei: Ela falou: e o pastor disse que quem levar, os pastores também, não? O pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Eu falei: é? Ela falou: e a minha visita é você. Eu olhei para ela e falei: poxa. Falei: como assim, menina? Eu morria de medo de entrar na igreja. Engraçado que a gente faz, a pessoa quando está fora dos caminhos de Deus, ela afronta a crente, ela tira sarro de crente, mas se o crente se posicionar, a gente morre de medo. Contei o segredo. Satanás só faz barulho, gente. Eu falei: o quê? Eu vou entrar na igreja dela? Eu era acostumada a assistir os cultos de manhã pela televisão. Eu fazia um copão de caipirinha, eu e minha mãe, acendia o cigarro, partiu assistir o culto. Lá nós dava glória a Deus, não chorar. Não, você sabe que pinguço, você sabe, não, pinguço conhece. Ele não entende, mas ele conhece. Lá nós cantávamos os hinos lá com a igreja, bebendo pinga e fumando cigarro. Mas aí, os cultos que eu via, as pessoas caíam endemoniadas. E o pastor fazia aquela entrevista com o demônio, né? Qual é o seu nome? De onde você veio? Amarra aqui, tá? Eu falei: o quê? Eu falei: eu vou sair da minha casa para ficar pagando mico no meio de crente. Eu falei: vou nada. Fiquei olhando bem para a cara dela. Eu falei: eu preciso achar um jeito. Eu amo criança. Eu falei: preciso achar um jeito de não magoar essa criança. Eu olhei para ela, dei um sorriso. Eu falei para ela: eu vou na sua igreja, mas só o dia que você for na minha. Ela sorriu, pastor. Um sorriso que alegra meu coração até hoje. E ela disse assim: você vai? Eu falei: eu vou. Ela falou: então espera, que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. 6 anos de idade, ela já conhecia a autoridade espiritual que existia sobre a vida dela. Às vezes você está dando cabeçada porque você é um bode.
Sai de qualquer jeito, sai sem bênção, é turrão. Ah, pastor não manda de mim. Ô querido, quem dá coisa é bode, ovelha obedece. Larga a mão de ser ruim de lidar, larga a mão de ter temperamento forte. Você tem um líder espiritual e tudo que ele quer é bênção para a tua casa, é bênção para a tua família. Abaixa a cabeça e diz: pastor, eu posso, eu devo, ora por mim, me abençoa. Deixa de ser bode. Dó é duro da aleluia, né? A minha mãe dizia isso para mim: tá dando coice, filha, é bode, libera. Fica com a ovelha, porque a ovelha é mansa, ovelha é humilde, ovelha é adestrada. Agora a bode não, bode é no coice. Você está falando para ele: eu te amo. Você está falando: que ama nada, o senhor foi passar o Natal na casa de fulano e nem ligou para mim. Bodão. Bode dá trabalho. Eu vi alguns bodes escondendo aí, viu, pastor? Fazer o quê? Se o senhor tivesse ligado, eu vim ajudar o senhor aí na casa de todo mundo. O senhor não ligou. Aquela menina, ela falou: vou pedir para o meu pastor. Daqui, ó, você colocou a mão no olho aqui. Não, a senhora não é boa, fique em paz. Se fosse, você ia conversar lá atrás, só nós duas. Elia Choui Redei que Choubia de si refaz. Eu vejo Deus curando uma ferida emocional. Eu vejo Deus trabalhando dentro do teu coração, mas é uma ferida emocional. Halamando caia choui de sirra. Ah, tu já venceste o processo de depressão, de abandono, e nessa noite hoje Deus veio para confortar a tua alma. Eu vejo o próprio Deus te abraçando e dizendo: homem, os filhos podem te abandonar, mas eu sou Deus que não te abandona. Halamaia chou de que sirra, Helemaia chou de sirrenécia. Receba a alegria do céu nessa noite, porque Deus está dizendo: ainda que todos esqueceram de ti, eu sou um Deus que estou do teu lado. Eu estou curando as suas feridas emocionais e trazendo você para perto, dizendo: eu sou um Deus que não te abandona. É que às vezes os nossos familiares nos olham e falam: ela é forte. Mas só você sabe a sensibilidade do que você está sentindo. Só você sabe a dor que você está sentindo. E Deus está dizendo assim: não pode o filho ter virado a costa, pode os parentes ter virado as costas, a dor do abandono, mas eu curo essa dor e provo: eu, teu Deus, não te abandono. Vocês ficam de pé enquanto eu tomo água. Vocês dois ficam de pé. Quando eu cheguei, eu me senti em casa. E aí Deus é tão bom. O pastor Jefferson acolheu de uma forma maravilhosa. E aí Deus é tão bom que colocou o Senhor para sentar perto de mim. E depois, logo após sua esposa, eu tenho até foto com os dois já. Nem tem com o Senhor, já tem com os dois. E já está no meu Insta lá, já está aqui. E quando eu levantei para ir pregar, para ministrar a palavra, o meu Deus disse assim: diga a eles que está havendo um corte no cordão umbilical. Eu falei: como assim, Deus? Deus está preparando algo extraordinário para uma filha sua. Relida de súbia, relide souberes. Já pode começar a preparar teu coração, porque eu vou levar ela para o exterior. Alabando de xirra que lhe ressou de ressa. Mas como nós não temos dinheiro, e Deus diz assim: eu estou patrocinando esse TCC, essa experiência. Eu já estou movimentando família cristã naquele estado, naquele país, para cuidar da sua filha. Alamando xirredei. Vocês chegaram aqui com o coração preocupado, dizendo: não temos dinheiro, não conhecemos ninguém, não tem como fazer. E Deus diz: eu patrocino o TCC da tua filha. Quem acredita, aplauda Jesus aí.
Olibiai achoui. Relei achou deli rechoubia descer. Obrigado, meu pastor. Passado alguns dias, aquela menina, ela chega na minha casa. Ela chega na minha casa bem arrumada, bonita. E ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja. Onde é a minha igreja? Terreiro, tabaque, macumba. Eu olhei para ela e falou: o meu pastor disse que Deus vai comigo. Pego as guias, os patuás, minha mãe de santo, pego os apetrechos delas, dos guias, dos orixás, e nós vamos para o terreiro com aquela menina. Quando nós estamos chegando no terreiro, eu coloco a menina no primeiro banco. Existe uma cortina que fecha. Nós estamos lá se aprontando, fazendo os ritos iniciais. Quando eu abro a cortina, aquela menina está de joelhos. Talvez pelo barulho da cortina, ela se assenta e coloca a Bíblia no colo. Ali nós começamos com as nossas roupas do candomblé. A mãe maior, ela chega com charuto, com coco, penacho, começa a riscar o ponto. E nós batendo o tabaque, risca uma vez, não acontece nada. Risca duas vezes, foi o pastor que colocou dessa vez. Risca duas vezes e não acontece nada. Risca a terceira vez e não acontece nada. A mãe de santo para, a mãe maior para, e ela diz assim: quem trouxe essa menina? Eu disse: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Levanta a mão para o alto. O que está sobre a sua vida é maior. Sobre a tua vida não tem mandinga, não tem tempestade, não tem... sobre a tua vida não tem encruzilhada, não tem nada interrompe, porque o que está sobre você é maior. É maior. É maior. É por isso que a Bíblia diz: nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. O senhor faz assim com a mão, esse negócio chique aí. Relibiasse, alamando de quirra, rechou lebas. Nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. Alamando de quia chode de sirra. E quando eu falo isso, eu vejo Deus entrando como juiz numa causa tua. Decoa, Halamaia Chodesira. E Deus diz assim: não temos advogados, porque eu já vim com assinatura. O que está sobre a tua vida é maior. Eu já dei causa ganha, não vai prevalecer. Deus está assinando com justiça, diz o Senhor. Eu olho aquela menina de 6 anos, olha aquelas mulheres adultas, e eu penso comigo: se esse pitoco, esse tamanho, pitoco em Boituva é gente pequena, se esse pitoco parou esse terreno, o que esses crentes vão fazer comigo dentro da igreja? Meu Deus! Olha, é que eu não era crente, senão eu falava: o sangue de Jesus tem poder. Pensa numa mulher que temeu. Eu falei: meu Deus, o que eles vão fazer comigo lá? E sabe o que eu entendi? Que quem realmente obedece o pastor não anda sozinho. Deus anda com ele. Às vezes você está dando alguma cabeçada por falta de obediência. Começa a obedecer, você vai ver, Deus vai andar com você. Não, até aquelas entregas de currículo que cansa. Você fala: pastor, olha aqui nos meus currículos, unge aqui, unge esse PDF, porque agora a gente manda currículo até pelo e-mail, PDF, né? Unge aí esse PDF, esse e-mail. Sou velhinha, mas estou modernizada. Unge aqui. Quando você vai ver, não vai ser nem cansativo você a procurar uma porta de serviço, porque você está indo debaixo da obediência. Você está indo debaixo de um decreto. Você está indo debaixo de uma unção pastoral. É que você quer ir do seu jeito. Ah, não, eu sou formado em pedagogia, mas eu vou até de faxineira. Vai nada, filha, você vai naquilo que você se desgastou, que você estudou. Deus não chamou você para estar por baixo, Ele chamou você para estar por cima.
Às vezes o que falta é só obediência. Diga eu, a partir de hoje, vou obedecer a Deus e o meu pastor. Você falou comigo, agora está selado. Quer viver bem? É nós que decidimos. É nós. Quando Deus prometeu a bênção para Abraão, Ele disse para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela. Abraão é um pouco igual a nós, né? Deus abençoa a gente quer abençoar o maconheiro da família. Ou não, é só eu que faço isso. A gente quer abençoar o preguiçoso da família. Não, eu ganhei o abono aqui, ai coitadinho, eu vou colocar o combustível no carro daquele folgado lá. Não, se Deus falou sai do meio da parentela, vai viver você, aquela parentela Deus vai cuidar. Chegou no meio, Abraão teve que abrir mão, falar: olha, escolhe você. Olha que situação. Embora a promessa fosse dele, ele falou: você escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Só que Deus é tão fiel que mesmo Abraão tendo agido de infidelidade, a promessa de Deus continua de pé. A promessa de Deus continua de pé sobre a sua vida. A promessa de Deus continua de pé sobre a tua vida. Vamos correr. Eu vou para a igreja, não assisto o primeiro culto, não entrego minha vida para Jesus. Então não fique decepcionado quando você convida alguém para vir à igreja e aquela pessoa não entrega a vida para Jesus. O importante é a sua parte você fez. Você lançou a semente. Quem vai fazer o resto é o próprio Jesus. Eu não entreguei a minha vida para Jesus, continuei bebendo, prostituindo, roubando, mentindo. Minha mãe continuou caminhando uma vida lá no terreiro, vida que segue. Mas quando Deus tem um projeto de salvação na vida de alguém, Ele diz, como Ele diz aqui em Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém escapa da minha mão. Seu marido não vai escapar da mão de Deus não. Sua esposa não vai escapar da mão de Deus não. Sua família não vai escapar da mão de Deus não. Não, talvez hoje você chegou sozinho aqui e você disse assim: só está eu da minha casa, só eu sirvo o Senhor. Deus está dizendo: ninguém da sua casa vai escapar da minha mão. Passaram-se anos, minha mãe ficou doente, e através daquela enfermidade, eu lembrei aquela menina dizendo para mim: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. A palavra que é lançada nunca fica jogada no vento. Veio no meu coração, veio à minha mente. Eu lembro a minha mãe torta. A minha mãe teve um nódulo do lado direito, do tamanho de um ovo de codorna, e ela perdeu todos os movimentos do lado esquerdo. Eu lembro a minha mãe torta, andando toda babando, e na minha mente: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Eu falei: se Deus me ama, eu não tinha nada para oferecer para Deus. Eu falei: vou fazer uma troca. Eu fiz era dia de serviços de obras sociais, a entrega de cesta básica para famílias vulneráveis. Olha como eu sou chique hoje. De primeiro eu falava assim: é dia dos pobres na fila, e a prefeitura entregava a cesta. Mas não é, serviços de obras sociais. Entregava. Eu peguei minha cesta ali na empresa e fui. Estava indo para casa. Quando eu estou indo para casa, o pastor daquela menina que morava perto da minha casa, ele para e diz assim: Dona Sandra. Eu falei: oi, com a cesta na mão. A senhora quer que eu leve a cesta para a senhora? Eu falei: quero. Coloquei a cesta dele, a cesta para ele colocou no carro. Quando eu fui me ajeitar, ele fechou a porta e foi embora. Eu falei: mas crente é esquisito, né? Se vai levar a cesta em casa, por que não leva eu? É porque crente é sábio. Ele não coloca qualquer um dentro da sua casa. Ele não coloca qualquer um dentro do seu carro. Ei, homem, para com esse negócio de ficar dando carona. Ela é só minha amiga de serviço. O diabo não precisa de muita coisa, ele precisa só de uma brecha. Se a mulher já invocou falando para você parar, pare. Porque mulher, tem um contato ligado com Deus. Quando ela fala corta mesmo, que é Deus avisando. Ai, mas o que tem, amigona? Já trabalhamos 20 anos juntos, não.
Dá uma cortada. Imagina o pastor colocar uma prostituta, uma mulher seminua dentro do carro dele, num trajeto de 10 minutos, ia dar tanta conversa, ia render. E talvez eu nem tivesse aqui hoje para contar o testemunho e desgraçado a vida desse pastor. Mas eu não estou falando só com o pastor, eu estou falando com um homem. Tem homem que trata tão bem a colega de trabalho e esquece de tratar bem a esposa dentro de casa. Para a colega de trabalho, amor, vou levar um pedaço de bolo para ela. E não teve coragem de cortar um pedaço de bolo para levar para a esposa na cama. Dá uma ajeitada aí, ó. Disfarça, finge que não é nem com você. Mas amanhã você começa a melhorar isso. Disfarça, não precisa erguer a mão. Não vou constranger ninguém, viu, pastor? Mas amanhã, levanta mais cedo, compra um pão, passa uma manteiga, nem que seja aquela manteiga ruim. Passa, fala, amor, eu vim trazer para você. Dá um susto nessa mulher. Dá um susto. Leva uma água quente com açúcar. Não, em Boituva, água quente com açúcar é garapa. Água quente com açúcar assusta ela, surpreende ela. Quando ele pega a cesta e vai embora, eu volto para o bar beber. Estou no bar bebendo, eu começo a chorar e eu entro no banheiro. Lá no banheiro eu começo a chorar e eu faço a minha primeira oração. Diga, primeira oração. Eu nunca tinha orado. Não, eu nunca tinha falado com Deus. Eu não sabia o poder da oração. Você não imagina o poder da oração. Eu estava bêbada. Eu entrei dentro do banheiro e eu disse para Deus assim: Deus, a minha mãe está com um nódulo na cabeça. Só tem eu e ela. E o meu filho na época com 6 anos de idade. Hoje meu filho tem 37. Eu falei, Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. E se o Senhor curar ela, eu vou ser tão crente que nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Eu sei que Deus não precisa de barganha, mas eu não tinha entendimento. Quem estava ali era uma mulher alcoólatra, uma mulher que dependia da mãe, uma mãe solteira, uma mãe solo, vulnerável, pedindo socorro para um Deus que foi apresentado pelo amor que Ele tem pela minha vida. Eu chego em casa bêbada, aquela mãe doente, ela diz assim, nós morávamos numa casa, 7 casas num quintal só. A nossa casa tinha 2 cômodos, tinha um banheiro central. As 7 casas, as 7 famílias que ali moravam, usavam aquele banheiro central. E ainda as pessoas da rua, os moradores de rua, os itinerantes, usavam ali também, banheirão rodoviário, aquela pobreza, sujeira, aquela coisa terrível. E eu cheguei em casa, minha mãe disse para mim assim, filha, por que você não pega a sua cesta básica e não dá para o pastor? Já viu pobre ajudando o pobre? Falei, mãe, a gente não tem nada. Falei, o pastor ainda tem igreja. E o pastor, você sabe o que a gente fala lá? O pastor vive de dízimo, fica pegando dinheiro dos crentes. Coitado, pastor, tem hora que o pastor tem que tirar do bolso dele para segurar a onda. Eu já tomei conta de igreja, eu sei como é o negócio. E eu ali falando, minha mãe falou, não filha, ele chegou aqui, eu senti uma paz. Minha mãe nunca tinha ido na igreja, minha mãe não estava nem com crente. Lá vou eu pegar a cesta, morrendo de medo. Vou lá e levo para o pastor. Quando eu bato palma na igreja, o pastor vem me atender, ele fala assim, Deus já tinha dito que você viria. Deus não vai fazer nada sem antes falar com você. Eu chego e falo para ele, minha mãe mandou trazer a cesta para o senhor. Ele falou, entra. Eu entrei, shortinho curto, mini blusa e bêbada. Eu entrei e ele falou assim, esposa vem cá, filho vem cá. Veio a esposa, veio os filhos. Ele falou assim, Deus já tinha dito que a senhora estaria aqui. Eu posso orar pela senhora? Eu falei, pode. Eu dobrei meus joelhos, cambaleando ali. Ele disse assim, Deus, o Senhor ouviu a oração dessa tua filha, naquele banheiro. Na hora, eu fui batizada com o Espírito Santo. Na hora, bêbada, no pecado, na prostituição, eu levantei de lá sem nenhum cheiro de pinga e totalmente liberta para a honra e glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, elebai, sei, show!
toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Sabe por que eu choro? O amor de Deus é grande demais. Ele aqui, eu não merecia nada. E Deus olha para aquela mulher toda suja, toda arrebentada. Ele diz: eu não vou deixar para fazer amanhã, eu vou fazer hoje. É por isso que daqui dessa leitura diz: você não está vendo o que eu estou fazendo agora? É agora que eu estou fazendo. Enquanto você está aqui, Deus está alcançando pessoas da tua casa. Deus está alcançando vizinhança. Deus está alcançando a sua família. Eu cheguei lá liberta. Eu levantei liberta. Diga liberta. Eu cheguei em casa, eu não cheirava pinga, eu não cheirava cigarro. Eu estava limpa. Eu lembro que eu olhei minha mãe falou: o que aconteceu, Sandra? Eu falei: mãe, eu aceitei Jesus. Minha mãe falou: você está louca, menina. Eu falei: eu aceitei Jesus. Minha mãe não xingou, não brigou. À noite, eu já estava no culto. Já estava dando glória a Deus, aleluia. Não, eu ia para o culto de mini blusa e shortinho. Eu ia gospel piriguete. Eu ia. Aí eu chegava lá. Eu sou de uma igreja tradicional. Então vocês já entenderam, né? Que oração? Pode contar, pastor. Eu tenho 5 minutos? Joia, é o tempo suficiente. Eu chegava lá com aquele shortinho curto. As irmãs do ciclo de oração falavam: senta aqui no meio. Colocava no meio, dava uma esticada nos vestidos dela para dar uma ajeitada de mim. E eu estava lá. Logo elas já vinham sapateando, dando glória. Mas elas não me excluíram, elas me acolheram. Aprenda a acolher pessoas. Não exclua ninguém. Talvez você olha o externo e diz: não vai dar nada. Não, acolha. A sua função é acolher. A função de Deus é libertar. Eu não estou falando que quem usa shorts, usa isso. Não, a situação que eu estava, eu vim da prostituição. Não estou dando usos e costumes aqui. Fui me adequando. A minha mãe, doente um dia, o meu pastor, a minha mãe era aquela pinguça que ia na porta. E ela, quando as irmãs iam cantar, a Assembleia de Deus, levanta círculo de oração. Quando a regente fazia assim, aí a mãe falava: canta aquela música, segura na mão. Ela nem sabia o que ia fazer. E eu falava: Deus do céu. O pastor, vendo minha aflição, marcou um culto em casa. E agora eu vou ter que acelerar, tá bom? Marcou um culto em casa, o pastor, eles foram em casa. No dia que o pastor foi em casa, minha mãe comprou 1 litro de pinga, era natural. Comprou 1 litro de pinga e vem vindo com 1 litro de pinga lacrado dentro de um saco de papel. Eu falei: mãe, vai ter culto aqui hoje, babá. Ela falou assim: não vou beber agora, mas depois eu bebo. Colocou 1 litro de pinga atrás do botijão de gás. Meu pastor veio, pregou a palavra, falou sobre a família de Jesus. A minha mãe chorou, porque bêbado sabe chorar. A minha mãe chorou, mas não entregou a vida para Jesus. Quando o pastor saiu de casa, a igreja foi embora, a minha mãe falou assim: eu não vi a hora que esse crente fosse embora, para mim tomar a minha pinguinha. Ela vai atrás do botijão de gás, do jeito que ela colocou, dentro do saco de papel lacrado, o litro de pinga estava totalmente vazio. Eu acredito assim, que Deus mandou o diabo ir lá e falou: bebe tudo. Não, porque quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. Quando Deus manda, não tem jeito.
Já vai preparando com a Isabela, tá? Isabela, já vem procurar aqui para vocês se ajeitar comigo. Quando a minha mãe viu aquilo, ela ficou pasmada. E ela disse assim: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. Você pode ficar de pé, mocinha de blusa branca? Elecaia choui, eli de soui de cai e chou de récia. Eu vejo Deus preparando uma grande festa. Alabai a chou de siranácia. Ele diz assim: não se preocupe com detalhes, porque os detalhes é eu mesmo quem vou te surpreender. Alabando caia chove. Tu diz assim: é melhor fazer uma coisa pequena, trazer poucas pessoas. E Deus diz assim: não, eu estou preparando para você uma grande festa. A minha mãe, quando ela pega aquele litro vazio, ela começa a chorar e ela diz: quem é esse Deus que você serve? E ela entrega a vida dela para Jesus. Eu pude dizer: eu e a minha casa servimos a Jesus. Você pode levantar sua mão? Depois que nós nos convertemos, sempre tem muito orgulho de dizer: eu e a minha casa. Deus está dizendo: você vai dizer: eu e a minha casa. Alabando que refougue assim. Deus me mostra você de joelhos, orando em favor de alguém de sexo feminino. Alá e chou de que refougue. E Deus está dizendo: está chegando libertação dentro da tua casa. Não vai ficar do jeito que está, não. Deus está quebrando os julgos desiguais que existem. Tem libertação. A minha mãe entregou a vida para Jesus. Macumbeira, cheia de fazer amarração. Ela entregou a vida para Jesus comigo ali, eu e ela. Ela chorando, eu chorando também. Eu não sabia, eu dizia que eu não sabia orar. Não sei ainda, mas eu sou do tempo que aqueles crentes usavam umas palavras difíceis, né? Benepraço, benevolente, aquelas coisas. Eu não sabia nada daquilo. Eu falei: Deus, vai, minha mãe aceitou o Senhor, está tudo certo. Amanhã, se pá, eu falo com o pastor. É isso que eu falei. Era a minha linguagem. Se pá. No outro dia cedo eu falei com o pastor veio de madrugada. Deus me acorda para orar. Eu vou ter que ajeitar aqui. Deus me acorda 3 vezes. E na terceira vez que eu entendi que ia orar. Eu vou orar. E quando eu estou orando, Deus fala comigo da seguinte maneira: você já viu um milagre? Eu vou fazer um dentro da sua casa. Ele me impulsiona a ir até a minha mãe. Lembra que eu contei que a minha mãe estava toda torta? Eu fui até a minha mãe, me coloquei próximo dela. E a minha oração foi assim: Paizinho, cura a minha mãe. A minha mãe começou a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, minha mãe vomita uma bola. Nessa bola transparente, aquosa, tem cigarro, gilete, lápis, cabelo. Eu fiquei assustada, comecei a chorar, corri, fui chamar meu pastor. Meu pastor veio, furou aquela bola, ficou um cheiro horrível no ambiente. A minha mãe contorcendo, um rano, endemoniada, até que minha mãe parece que desmaiou. E o meu pastor disse assim: pode dormir tranquila. Chegou libertação e salvação para a tua casa. Você pode bater no ombro do teu amigo e dizer: dorme tranquilo, chegou libertação e salvação para a tua casa. A minha mãe levantou curada. No outro dia pela manhã, minha mãe levantou com 15 pontos atrás da orelha. Curada. Pés, mãos, natural. Curada. Eu e minha mãe, meu filho, servimos ao Senhor. Eu perdi a minha mãe no ano de 2017. Eu paro aqui. Tivemos uma casa cheia de milagres. Eu tive uma base espiritual vindo daquela ex-mãe de santo. Uma base extraordinária do que é servir a Cristo. Depois um dia, se o pastor Jefferson me trouxer, eu conto depois de 2017.
Eu paro aqui hoje e quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você perdeu. Quando eu perdi a minha mãe no ano de 2017, foi uma das maiores dores que eu enfrentei. Foi uma das maiores dores que dilacerou a minha alma. Foram dores que eu dobrava o meu joelho e eu dizia para Deus: eu já vinha vindo de processos de perda. Diga, já vinha vindo de processos de perda. Eu já vinha vindo de processos de perda. Relebai, show de levanta a mão pro alto aí. Levanta a mão adorando ao Senhor eterno, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus poderoso. Ele está conosco. Eu chorei. Eu sou grata a Deus, porque Deus, Ele ouve. Preste bem atenção nisso. Deus, Ele ouve todas as nossas orações, só que Ele não responde todas. E graças a Deus por isso. Porque quando eu perdi minha mãe, eu dobrava os meus joelhos e eu dizia assim: Deus, me mata, me leva. O que eu vou fazer sem minha mãe? Eu creio que Deus olhava e falava: você não tem noção do que vem pela frente. Deus trabalhou infinitamente. Para me encerrar, e nós vamos adorar a Deus juntos. E eu vou fazer um convite para você que acredita que Deus está fazendo coisas novas, como Ele fez na minha. Como Ele fez na tua vida, pastor? Eu vim de itinerante, prostituição, vícios. Vim de feminicídio, agredida por homens. Eu vim para ser cristã, servindo a Deus. No servir a Deus, eu passei por todos os processos: obreira, diaconisa, evangelista, pastora que toma conta da igreja. Passei pelo divórcio. Talvez você fale assim: eu sou uma mulher divorciada, eu não vou conseguir nunca mais ser feliz. Eu perdi o meu casamento dentro da igreja, para a amiga que me acompanhava nas agendas. Um dia a gente conversa sobre isso. Nesse mesmo período, depois de 15 dias, a minha mãe morre. Depois de 30 dias, o meu filho larga da esposa. Foram processos terríveis, pastores, processos doloridos. Deus coloca a Marina, nova convertida, que eu tinha batizado. Marina, eu acho que não sabia nem direito onde era o livro de Gênesis, mas colocou essa menina silenciosa do meu lado. E ela dizia assim: pastora, olhe só para frente, o que Deus tem é maior. Eu lembro que Deus dizia para mim: fica em Jerusalém. Eu não dirigia, eu não tinha carro. Eu e Marina, nós alugávamos carro e ela ia dirigindo. Deus me presenteou com carro. Deus foi trabalhando. Quando foi no ano de 2020, Deus olhou para mim e falou: eu vou te dar uma cadeira de honra. Deus, no ano de 2017 até o ano de 2020, eu permaneci e permaneço. Em nenhum momento eu desviei, parei. Mas nesse divórcio, eu fui separada para a itinerância. Nós saímos de frente do trabalho. A igreja já era a igreja da própria família do meu esposo. Nós saímos da frente do trabalho e eu fui escalada, fui levada à itinerância.
Na itinerância eu me sentia meio que inferior. Mas aí Deus me fez entender que para Deus não importa se você está pastoreando, se você está pregando, se você está varrendo, se você está na porta recebendo. O que importa é que você está servindo. Não, no reino não tem maior e menor. Nós somos todos filhos. E eu aceitei esse trabalho e faço com muito amor, com muita excelência. E Deus tem me honrado muito na itinerância. E quando chegou o ano de 2020, Deus falou para mim: vou te dar uma cadeira de honra. Eu já estava bem. Falei: Deus, eu estou bem. E Deus falou: vou te dar uma cadeira de honra. E no ano de 2020 eu saí candidata a vereadora na minha cidade. Eu sou a primeira mulher cristã e negra a ocupar uma cadeira no legislativo na minha cidade. Aquilo que parecia impossível, Deus fez para mim, Ele vai fazer para você. Do lixo, Deus colocou no luxo. Meu irmão, se você olhasse quem eu era, com aquela perna rajada, toda suja, descabelada, pioenta, pobre, para hoje você vê eu, num vestido Madame Charme, sentado na cadeira do legislativo, fazendo um projeto de lei. Porque você é boa? Não, é porque quando Deus resgata, Ele não deixa sequela do passado, Ele faz coisa nova. Eu quero convidar você que precisa de um resgate imediato de Deus, uma mudança diferente na tua vida. Eu não pedi para Deus para ocupar a cadeira. Eu nem pensava em ser vereadora. Não pensava, não entendia, não sabia. Interessante que hoje eu chego lá e parece que é minha casa. Entendo de lei, faço umas coisas que eu fico: é eu mesma, Senhor. Deus me deu uma capacidade. Quando viemos para Cristo, eu e minha mãe, as duas analfabetas, nós fomos estudar. Tem que ter uma ação para Deus ter uma reação, viu? Não fica só aqui orando, jejuando. Ai Deus, eu queria tanto fazer assistência social, fazer isso e aquilo. Vai estudar, filha. Corre atrás. Eu e minha mãe fomos estudar. Minha mãe fez o curso auxiliar de enfermagem. Eu também fiz. E através da minha mãe trabalhar de auxiliar de enfermagem, ela conseguiu me ajudar a pagar a faculdade de enfermeira. Depois que eu me formei em enfermagem, eu fiz o curso de assistência social. E agora eu estou terminando gestão pública e já estou pensando em fazer psicologia. Mas tudo isso foi porque Cristo está em mim. Nada é para minha glória, tudo é para a glória dele. Cristo, Ele muda a vida sim, desde que você aceite ser mudado por Ele. Foi necessário eu pagar alguns preços, foi necessário eu renunciar muitas coisas, foi necessário derramar muitas lágrimas, mas eu posso chegar até aqui e dizer: valeu a pena. Eu quero convidar você, posso movimentar isso? Eu quero primeiro, antes do louvor, quem quer entregar sua vida para Jesus? Não, talvez há algum tempo você vem vindo, mas não conseguiu tomar uma decisão dizendo: eu sou filha. Não, eu não sou espectador. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Por algum motivo, por alguma dor, você saiu da casa do Senhor, saiu da presença, se desviou e quer voltar hoje. Não tenha vergonha. Vem aqui à frente, porque os obreiros já vai vir junto e vai te ajudar. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Vem à frente. Eu quero orar por você. Eu não vou demorar muito não, porque o que é bom a gente não oferece muito. Eu sou apaixonada. Eu tenho diabetes, mas eu dou um trabalho com bolacha Negresco. Sou apaixonada por bolacha Negresco. E quando eu estou comendo bolacha Negresco, eu falo para a pessoa: se quer, a pessoa fica meio, eu falo: tá bom, e já continuo comendo. Então, estou convidando agora. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Que quer voltar ou aceitar a Jesus? Não estou convidando para aceitar a placa da igreja. A placa da igreja não tem suporte para te carregar, mas Deus tem. Já chegou uma. Quem é a segunda? Quem é a segunda? Tem mais gente, eu sei que tem. Quem é a segunda que quer vir para Jesus? Quem é os corajosos? Não, porque para entregar a vida para Jesus, para voltar para Jesus, precisa ser corajoso. Quem é corajoso para voltar para Jesus essa noite? Levanta a mão e vem para frente. Vem já, Cristo te chama. Está entregando a vida para Jesus? Que coisa linda, já é 2. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê o obreiro que vai ficar com ela? Cadê o terceiro? Vamos, vem já, vem já, vem já.
Jesus te chama agora. Enquanto eles fazem a introdução do louvor, vem à frente, você que quer entregar a vida para Jesus. Vem à frente. Pode ir. Vai ser Jesus, eu quero orar por você. Eu sinto a esfera do Espírito Santo dentro dessa casa. Eu vejo Deus curando mentes dessa noite. Eu vejo Deus libertando pessoas cativas, aprisionadas da depressão. E Deus dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar da minha mão. Vamos para cima, vamos para cima. Maravilhoso Pai, Deus de toda bondade, Senhor que é fiel, Deus que é único e justo. Eu quero nessa noite apresentar teus filhos. Assim como o Senhor resgatou Israel das dores, assim como o Senhor resgatou Israel das aflições e escreveu uma nova história, começa a escrever uma nova história para a tua igreja. Começa a escrever uma nova história a esses que tiveram coragem de vir até frente e expor, dizendo: eu preciso de um resgate, eu preciso de um resgate. Achou-e, halaichou-e. Vem cá, minha linda. Releba canecho, de cachei, relide soe. Halabai chou de récia. O escolhido não tem escolha. Halabai chou de rícia. Você pode até tentar fugir da tua chamada, mas Deus está dizendo: tu és escolhido, e o escolhido não tem escolha. Pai amado, toma a tua igreja, que nós possamos, ó Pai, sair daqui acreditando que o ano de 2023 nós viveremos o resgate de Deus, nós viveremos as coisas novas. Nós não vamos permitir, ó Pai, que o inimigo segue os nossos olhos. Pelo contrário, nós vamos estar, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor vai liberar a esse ano. E nós vamos viver todas as promessas pelo poder da palavra. Assim diz o Senhor. Volta ao seu lugar, adorando a Deus. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos